Nós vamos estudar os livros históricos, são compostos por 12 livros, cada um escrito por escritores diferentes. E vamos aprofundar hoje, aprofundar não, só explanar um pouco, aprofundar, não, nunca aprofunda. A teologia nunca é profunda, a teologia é sempre uma base. O que a gente estuda, o que a gente vai colocar em cima, o que a gente aprofunda nela. Vamos lá. Introdução. O significado do Antigo Testamento se regula e coincide com o que diz sobre Deus e seus feitos. A narração dos feitos de Deus revela a relação de Yahweh com os seus escolhidos e a intervenção de Deus na história humana. Na nossa Bíblia, os livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os organizadores hebraicos os chamam de livros proféticos, separados os livros de Crônicas, Esdras como os escritos, e de Ruth e Esther como de rolos festivos. Os livros que chamamos de históricos não são históricos como definem os historiadores modernos, o que não tira o valor histórico deles. Porque da mesma forma que os historiadores selecionam materiais para os registros, os profetas fizeram seleção de acordo com a perspectiva profética. Por que não deve ser falado como os livros históricos? Porque dentro desses livros que são, para nós, considerados livros históricos, que contam uma história, não conta uma história detalhada. Ele conta partes que dão ênfase, que entram dentro do contexto, que faz a gente compreender o que houve. É diferente de alguns livros históricos que dão toda a narrativa dos fatos até chegar à conclusão. Uma tentativa de registrar cada fato seria impossível, permitindo apenas fatos mais relevantes que pressupõem uma crônica, ou seja, não tem a preocupação de relacionar os eventos entre si, traçar uma linha contínua lá, como eu disse. Os conjuntos dos profetas anteriores e posteriores diferem pela época que os abrange. Os profetas anteriores chamam atenção para assentamento em Canaã e os primórdios da monarquia, prolongando com o exílio, e os profetas posteriores dedicam-se a fim dos 2 reinos. De Josué a 2ª Reis, encontramos um esboço da história de Israel, desde a entrada em Canaã até o exílio, cerca de 1250 a 580 a.C. Só comentando com os irmãos, por que começa com maior e termina com um número menor? Porque se data o nascimento de Cristo como o ano zero, como o marco zero. Então, antes de Cristo é uma contagem regressiva, e depois de Cristo, que a gente vive hoje, é uma contagem crescente. Daí um fato, cerca de 1250 a 580 a.C. Daí o fato de ser chamado de histórico no nosso cânon. Vamos lá. Quem lembra aqui que é o nosso cânon aí? Abre o microfone aí, vamos lá. Por que os livros entraram no nosso cânon? Como foi feito o nosso cânon? Na aula de bibliologia, alguém lembra aí?
Irmãos, vou ter que aplicar outra prova de bibliologia. São 40 autores diferentes, há cerca de entre 1400 a 1700 anos, que, em diferentes épocas, que formam os livros da Bíblia que a gente tem hoje. Que por seleção histórica, que conclui que dá sequência uma história a outra, foi feito o cânon da nossa Bíblia, que é a nossa linha de fé. Personagens históricos e eventos são mencionados, mas não há sequência de eventos. O livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis se resume no ciclo repetindo de pecado, opressão, arrependimento, livramento, podendo ser visto como caráter histórico, profético e teológico. É aquilo que eu já falei com os irmãos. O erro muito grande dos hebreus antigos foram, às vezes, de ficar num ponto em que eles se acomodavam, esqueciam dos mandamentos do Senhor, envolviam com povos que não eram tementes ao Senhor, pecavam. Aí eles eram oprimidos por alguém, por alguma nação, por alguma ocasião. Opa! Saiu minha tela aqui, mas vamos lá de novo. Compartilhando. Isso. E eles eram oprimidos, eles arrependiam, Deus dava o livramento, eles ficavam um tempo de boa de novo, de repente esqueciam dos mandamentos do Senhor, voltavam a pecar novamente, e daí por diante. Já os livros de Crônicas, Esdras e Neemias se dedicam com uma questão de como o povo de Israel deveria corresponder à graça de Deus. E os livros de Esther revelam os atos salvíficos de Deus com Israel. Assim, os livros históricos não são apenas fatos acerca de pessoas, mas relação do cuidado de Deus com as pessoas, seguindo os quais Deus opera na história, influenciando ações humanas e impedindo que a vontade, implementando a sua vontade através dela. O resultado deve ser sempre a aquisição de conhecimento mediante o contato direto com a obra de Deus no seu mundo, no mundo de Deus, moldando a nossa personalidade. Desta forma, os livros históricos engrandece o maior herói, Yahweh Adonai. Esse método de falar assim é aquele tetagrama que a gente vê, que é Yahvé, que a gente fala muitas vezes Yahvé, é Yahweh. Recapitulação que a gente vai fazer na próxima aula. Antes de começar, a gente vai fazer recapitulação. Entrando no livro de Josué. O livro leva o nome do sucessor de Moisés. O nome em hebraico Yoshua, ou Josué, é uma combinação de dois termos. E é uma forma abreviada de Ayan, e tornar ou ser. E é uma forma abreviada do o tetragrama Yod, He, Vav, He, que é Yahvé, que a gente fala, ou Yahweh. Outros termos vêm da Issan, significa salvar, dando o sentido de Deus causa a salvação, ou Deus faz viver em abundância. Em outros, a gente vai ver um pouquinho mais para frente também, que o nome de Josué era Oséias, mas vamos lá. O autor. A tradição judaica do Talmud coloca o autor do livro, exceto os 5 últimos versículos. Há quem diga que o autor foi Eliezer, e outros talvez seu filho, Finéias, o filho de Josué, Finéias. E outros dizem que
talvez tenha sido Samuel. Contudo, o trecho narrativo de Raabe foi escrito por um contemporâneo. Pressupõe-se que não tenha sido Samuel. Mais uma vez, irmão, só eu gosto de dar uma ênfase. O que é o contemporâneo? Que viveram na mesma época. Às vezes tem profetas que viveram na mesma época, que são profetas contemporâneos. A data exata que o livro de Josué foi composto não é clara. Muitos estudiosos modernos relacionam o livro com o Pentateuco, coincide com a conclusão de Deuteronômios, de mesma maneira que a introdução de Juízes é relacionada com a conclusão do livro de Josué. Desta forma, foi escrito após a morte de Josué, porém antes de Saul. Não há dúvida que o autor escreveu para lembrar a história do admirável cumprimento da promessa para com Israel. Vamos lá. O que eu tinha falado, mais para frente a gente ia ver o nome de Josué. A princípio, o nome era Oséias, que significa salvação. Moisés o chamou de Josué, denotando o que Deus que causa a salvação, ou o Senhor é a nossa salvação. Cumprindo o que havia dito, o Senhor vai diante do seu povo, destrói nações e faz da herança de Israel na terra prometida uma realidade. Josué irá diante dos israelitas como o seu cabeça. Olha para você ver que massa. Quando eles perguntavam quem que está liderando o exército de Israel, eles não falavam Josué. Eles estavam assim, Deus é a salvação deles. Deus, a salvação deles está liderando. Então, automaticamente, os inimigos professavam que Deus já estava salvando Israel. Olha que top. Josué é representante, um modelo claramente de liderança de Deus. Um homem que comanda, que dirige, representando um ministro vencedor, liberador e provedor de descanso, podendo ser apontado como o próprio Messias. A gente fala podendo ser apontado como o próprio Messias, ou como Salvador, no caso, né, do povo lá. Às vezes alguém pode questionar, mas como assim apontado como Messias? É uma prefiguração do Messias. É o que a gente costuma dizer. Pelo fruto a gente conhece a árvore, pelos os feitos a gente conhece a pessoa. A gente já vê o caráter de Cristo na vida de Josué. É isso que está querendo dizer. Este servo, um dos príncipes da tribo de Israel, filho de Num, da tribo de Efraim, e um dos espias enviado pelos israelitas, era moço, o qual já auxiliava Moisés como fiel companheiro. Josué não foi ungido para servir em nenhum dos 3 ofícios do reinado de Deus em Israel. Contudo, foi designado, ou eu não prefiro falar ou consagrado, eu prefiro designado e consagrado, para cumprir o ofício de guia e pastor, sendo anteriormente preparado por Moisés para essa tarefa. Olha lá, vamos lá. Josué caminhou o tempo inteiro com Moisés. Josué saiu do deserto com Moisés, saiu do Egito com Moisés. E apenas 2 famílias que saíram do Egito com Moisés que entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Aí a revelação que Deus me deu, que Deus me fez a ver, como a gente estudou na aula passada, eles foram em 12 espias. E chegaram lá, 10 falava que não dava
que não era para entrar na Terra Prometida. E Josué e Caleb falavam que era para entrar na Terra Prometida, que dava. Olha para você ver. E Deus concedeu a vontade do desejo do coração de cada um. Porque o resto da população morreu tudo no deserto, que foi na onda dos outros 10. Mas Josué e Caleb, que falavam que podiam, que dava para entrar, eles entraram na Terra Prometida. Vamos continuar. Sua principal tarefa era ser o agente do próprio Deus. Seu nome já indicava a sua responsabilidade, salvação. No entanto, estarem incumbido de dar ao povo segurança e bem-estar, removendo os inimigos e suas influências, obtendo vitórias no campo econômico, político, social, moral e espiritual. Josué, em suas atribuições, provou ser um homem de ação. Atuou incansavelmente quando era auxiliar de Moisés e como pastor. Não descansou enquanto a promessa de Deus não se cumpriu em Israel. Como líder obediente, foi honrado pelo reconhecimento do povo com relação à sua posição e influência. Pode-se concluir que toda a comunidade que estava sob esta liderança reconhecida, estava pronta para seguir e ocupar a terra. Contudo, teve enormes desafios, demonstrando uma forma dramática que era, de fato, um servo obediente. Vamos lá. O povo só seguiu Moisés, só seguiu Josué, só decidiu seguir Josué após a travessia do Jordão. Até lá mesmo no início do livro de Josué fala que o povo tinha um certo receio, mas que após a travessia do Jordão, eles reconheceram que assim como Deus foi na vida de Moisés, foi na vida de Josué também. Assim eles reconheceram a autoridade de Deus na vida dele. Um contexto histórico. Nesse livro encontramos a história da introdução do povo escolhido na terra escolhida por Deus, para estabelecer ali a verdadeira religião num local designado. Nesse período, a aliança é confirmada. Qual aliança? Que Deus tinha feito lá atrás, com Abraão, Isaque e Jacó. Nenhum deles viram a aliança se cumprir. Mas Josué viu a aliança se cumprir ali. Parte dessa aliança, né? Até então nós vimos a manutenção da aliança, mas aqui vemos o cumprimento, onde Josué toma posse da terra que mana leite e mel. Bora lá? Enquanto no deserto, os sinais e selos da aliança não foram adequadamente observados por Israel. A morte de Moisés e o início do ministério pastoral de Josué marca o início da proclamação do reino de Deus sobre as nações, estabelecendo a promessa feita por Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome. Assim Deus prometeu para Abraão. Assim os propósitos de Deus de abençoar o mundo inteiro exigiam o estabelecimento do povo escolhido na terra prometida. Conteúdo e estrutura do livro. No livro de Josué temos um panorama de conquista e um registro de divisão de terras. Temos uma mensagem profética e ligações práticas que expressam esperança e instrução para um povo ameaçado por conquistadores assírios, babilônicos e persas. Lembrando-lhe da liderança provida por Deus e da sua
e da lealdade por ela exigida. Empregamos o esboço abaixo. A entrada. Essa entrada é a entrada de Josué na Terra Prometida, passando assim o Jordão. A conquista, vemos onde que ele toma posse de Jericó e a possessão dessas terras. A entrada na terra. No capítulo 1, nós vemos a chamada de Deus na vida de Josué, onde Deus fala com Josué: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Esforça-te e tem bom ânimo. Deus fez a chamada para ele. Eu gosto de dar ênfase que Deus fez a chamada 3 vezes para ele. Foi 3 vezes porque Deus tinha ênfase em fazer com rapidez. Eu costumo dizer que quando Deus fala 3 vezes, Deus quer fazer rápido. Os espias enviados a Jericó foram os espias que ficaram na casa de Raabe. A travessia, no capítulo 2. A travessia do Jordão em terra seca, no capítulo 3. E a preparação para a conquista em Gilgal. Conquista da terra, no capítulo 5 ao 12. O príncipe dos exércitos do Senhor apresenta-se a Josué para assumir o comando da campanha. Olha para você ver que top lá. Em Josué 5. Fala que o general do exército do Senhor, um dos generais do exército do Senhor, apareceu para Josué. E Josué lá ia desembanhando a espada: se é um dos que está com nós ou um dos que está com eles. Aí ele falou assim: não sou nenhum e nem de outro. Olha para você ver, isso dá uma bugada na cabeça da gente. Porque não está conosco e não está com eles, você tá de quem? Não, eu sou da parte de Deus. O que é? É que as batalhas, Deus dá vitória. Essas batalhas deles eram de Deus. Era compromisso de Deus colocar o povo para tomar posse. Então, Deus pelejaria com eles nessa batalha. Olha que grandiosidade. Vamos lá, B. A conquista de Jericó. A conquista de Ai. Josué é iludido e faz paz com Gibeon e resgata 5 reis inimigos. Conquista do território norte, capítulo 11. Renomada da conquista e renomada conquista da perdão, irmão. Rememoração das conquistas, capítulo 12. Possessão da terra. A partilha da terra das 12 tribos. Designação de 6 cidades de refúgio, com regras para o uso dessas cidades. Os levitas recebem 48 cidades espalhadas entre as tribos, juntamente com arabaldes. Arabaldes eram pequenos povoados que ficavam em voltas, ou pequenos vilarejos ou currutelas que ficavam ali dessas cidades. Os guerreiros das 2 tribos e meias enviados de volta à sua herança. Os 2 discursos de despedida de Josué. Esse aqui foi um fantástico discurso, que todo mundo, quando vai falar sobre família, fala esse discurso que Josué fez de despedida. Você toma a sua posição, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E conclusão. Em resumo, o livro de Josué não é uma história de qualquer conquista, mas sim do povo escolhido de Deus, estabelecido por ele na terra para assim cumprir o propósito divino da redenção da humanidade. Juízes. Título. O substantivo em hebraico é sopeti. Juízes. Aparece somente na seção introdutória. O termo julgar tinha um significado muito mais amplo
nos tempos antigos do que seu equivalente em inglês e português. Foi o que nós vimos no vídeo lá. Julgar no contexto bíblico significava dar a lei, decidir. Aqui o seu pastor Mário entrou. O Zé do Carmo entrou também. Bora lá. Julgar no contexto bíblico significa dar a lei, decidir. Decidir controvérsia, executar a lei civil, religiosa, política e social. Então não era só um juiz, ele era realmente um governador. Eu tô falando. Assim, os juízes eram considerados governantes. Contudo, eram capitães ou indivíduos presentes no dia a dia da comunidade. Indicando dessa forma, o ofício real estava presente e funcionando em certas extensões. A narrativa dos juízes de Israel mostra os líderes carismáticos, ungidos pelo Espírito Santo, podem ser vistos como de caráter messiânico, alguns em algumas ocasiões. Serviam em lugares de um líder, como Josué. Assim, faziam sob direção das providencial de Deus. A ideia de realeza não é estranha nesse livro, porque Israel já conhecia um conceito por meio de Moisés. Portanto, esse termo, exemplo de reis como Gideão e Abimeleque. Autor. É desconhecida a autoria do livro de Juízes. A tradição judaica afirma que foi Samuel. E há realmente certas indicações que é possível que tenha sido. Em Juízes 17:6, lemos: naqueles dias não havia rei em Israel, podendo ser deduzido que foi escrito quando já havia um rei em Israel. Vocês entenderam? Ele está falando nesta linguagem que está sendo utilizada aqui. Deixa eu colocar o lapisinho aqui. Apontador a laser. Aqui, ó. Está falando aqui, ó. Naqueles dias não havia rei em Israel. Quem está escrevendo o livro de Juízes está narrando uma história no passado. É isso que o autor da apostila está falando, podendo ser deduzido que o livro foi escrito quando já havia um rei. E quem foi o primeiro rei? O rei Saul. Foi depois da época dos juízes. Então se dá-se a entender que pode ser que Samuel foi o escritor, mas não é certeza. Notamos em Juízes 1:21 que os jebuseus habitavam ainda em Jerusalém, quanto em Samuel 2:5-6, lemos que Davi, no seu início do seu reinado, tomou a cidade, feriu os jebuseus. Assim, podemos concluir que o livro foi escrito antes mesmo do reinado de Davi. De acordo com o conteúdo teológico, os estudiosos sugerem que o livro foi composto num período em que havia forte controvérsia em torno de questão se o rei deveria ser da tribo de Judá ou de Benjamim. O livro registra vários incidentes históricos que aconteceram entre a morte dos reis, dos anciões, que serviam sob Josué, e o nascimento de Samuel, em um período de 450 anos. Em Atos dos Apóstolos fala que esse período de Josué até o período do reinado do rei foram 450 anos. 450 anos de juízes. O primeiro juiz é contemporâneo à geração de Josué, enquanto que Sansão é da geração
de Samuel. O que é contemporâneo aconteceu na mesma época. Os demais livros históricos do Antigo Testamento, Juízes, pode ser visto como sermão dirigindo a comunidade da aliança em tempos de crise. Por que em tempos de crise? Porque, igual eu falei, quando Josué estava sob a liderança, Josué tinha um pulso firme. Assim que Josué saiu, o povo começou a se corromper com os costumes do povo que já havia lá na Terra Prometida. Aí começou a servir os deuses, aí entrou em tempo de crise. Toda vez que o povo de Deus sai da presença de Deus, entra em crise. É parecido na vida do crente? Não sei. Será? Vamos lá. Os leitores não haviam experimentado. Pode falar. Com licença, Paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu não sei se é só pra mim, mas o áudio tá chegando bastante baixo aqui. Tá chegando Não sei baixo? se é só pra mim. Os irmãos tá chegando baixo também? Pra mim tá normal. Pra mim tá normal também. No começo tava baixo, na primeira parte. Mas agora tá bem mais tranquilo. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada. Quando for assim, tem que falar. Porque eu que não tô ouvindo a aula. Vamos ver aqui se eu consigo dar uma melhorada um pouquinho. Só um minutinho, por favor. Que pode ser que eu consiga dar uma melhorada sim. Aqui. Configurações. Dispositivos. Saída integrada. Suspensão de ruído. É que eu não vou conseguir melhorar não. O máximo que eu consigo melhorar é isso, meu querido. Já está no máximo aqui do que eu consigo melhorar isso aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa. Não consigo. Vou tentar falar um pouco mais perto. Tá melhor, Pastor Mário? Vou tentar falar um pouquinho mais perto para ver se dá uma melhorada aqui. Vamos lá. Os leitores não haviam experimentado os acontecimentos descritos no livro. A nova narrativa de sucesso e fracassos tanto encorajam como tranquilizam a nova geração. O tema, 2 temas resumem o conteúdo do livro. Deus prova a Israel e quem é o juiz. Desde a morte de Josué, a nova geração de israelitas fazem uma aliança com as nações antigas, com as nações que a antiga geração havia deixado na terra. Atitude que resultou em idolatria e imoralidade. Isso trouxe o juízo de Deus na forma de servidão. As mesmas nações que deveriam ter subjugado. As dificuldades de Israel eram devidas diretamente à sua desobediência a Deus. Eles não exterminavam os inimigos que habitavam na terra, ao contrário, adoravam os ídolos do povo e se corrompiam em imoralidade. Meus queridos, vamos lá. Não sei se vocês acompanham a guerra lá em Israel. Só um exemplo para vocês só tentar, porque a gente não consegue entender o que passa na cabeça daquele povo lá do Oriente Médio lá. Lá não funciona como a gente funciona aqui.
Lá você fala assim, não, você fica do lado daí, pronto, acabou? Não. Igual um exemplo, direto e reto o povo terrorista vai fazer retaliação com Israel lá. E mesmo se Israel fizer alguma coisa e pedir perdão lá, não funciona assim não. Eles funcionam de bater em cima, de entrar dentro do território e conquistar. Então, quando deixava o povo lá, o povo fazia questão de tentar conquistar o povo de Israel de tudo quanto é forma. E uma das formas de tentar conquistar era misturando o povo de Israel, para tentar fazer com que eles se afastassem de Deus e automaticamente enfraquecessem. Porque toda vez que o povo de Israel estava longe da presença de Deus, ele se enfraquecia. Então eles tentam lá subjugar de tudo quanto é jeito. Vamos lá, continuando. O livro de Juízes registra um período de ignorância e pecado grosseiro. O que é esse pecado grosseiro? Idolatria pura, sacrifício de criança, adoração a bezerro. Vamos lá. O povo sendo instável e facilmente atraídos à idolatria. O livro começa com a concessão e acaba em confusão. Isto é, que acontece em qualquer vida insubmissa. Quando clamamos a Deus, quando clamaram a Deus, foi-lhes enviado um libertador. Durante o tempo que viveu, permaneceram fiéis a Deus. Mas depois da sua morte tornaram a seguir os velhos pecados. Nos últimos capítulos do livro, o escritor nos dá uma descrição detalhada daqueles tempos de apostasia e anarquia e explica o fenômeno pelos fatos que, naqueles dias, não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Sempre falava isso. Tem 4 vezes que fala isso lá no livro de Juízes. A história do livro pode resumir em 4 palavras, que eu disse lá atrás: pecado, servidão, arrependimento e salvação. Eu costumo dizer que o povo de Israel, se fosse traçar um gráfico para eles, tipo no Excel, e traçar um gráfico, seria igual o serrote. Igualzinho o serrote. Eles vai subindo, aí de repente peca, cai, fica escravo e começa a subir, Deus liberta, cai de novo e assim sucessivamente. A semelhança dos livros históricos em Juízes é chamado para refletir a fé e obediência à aliança, aplicando o livro de Deuteronômio, apontando para os atos altos e baixos da geração, desafiando o povo da época de Davi a ser fiel na aliança e denunciar os perigos da má liderança. O conteúdo e estrutura do livro. Sua mensagem é, em sua maior parte, a respeito da infidelidade e desobediência de Israel, destacando a necessidade e dificuldade de Israel em ação de Deus em livrar e restaurar o povo da aliança. Com isso, temos grandes evidências do papel messiânico, que é o papel de libertador. Não um libertador temporal, mas um libertador atemporal para todos os tempos. Aparições de Deus dão referência de que Deus não havia se retirado do seu povo, mas, portanto, não quebraria aliança. A libertação e restauração eram vistas continuamente na comunidade de Israel, mostrando as tarefas messiânicas, apontando a necessidade da presença do governo de Deus, governador, o Emanuel. Todo Israel sempre teve a esperança da vinda de Cristo. Sempre teve. Desde Gênesis, toda mulher de Israel queria ficar grávida
na esperança de dar à luz ao Messias, ao Salvador, ao Emanuel, o Deus conosco. O esboço de livro de Juízes é introdução do período de Juízes, no capítulo 1 ao capítulo 3, a história dos Juízes, capítulo 3 ao 16, apêndice, infidelidade e imoralidade do período de Juízes, capítulo 17 e capítulo 21. Introdução ao período de Juízes, dos capítulos 1 ao 3.6. Aí começou a dividir dentro desses aqui, ó. 1, 2 e 3. Condições reinantes, nações pagãs entre os israelitas. A mensagem de Deus ao povo. A rememoração e resumo do livro de Juízes. Lista dos inimigos de Israel. Parte 2. A história dos juízes, no capítulo 3, versículo 7, ao capítulo 16, versículo 31. Opressão da Mesopotâmia, capítulo 3, até do 7 ao 11. A opressão de Moabe, capítulo 3, do 12 ao 31. A opressão de Canaã, capítulo 5, 4 e 5. Opressão dos midianitas, capítulo 6 e 10. A opressão dos filisteus e amonitas, capítulo 10, versículo 6, ao capítulo 12, versículo 15. E F, opressão dos filisteus, capítulo 13 ao capítulo 16. A parte 3, em qual é dividida, apêndice, a infidelidade e imoralidade do período dos juízes. A história ilustra a anarquia religiosa no período, no capítulo 17 e 18. História ilustra a anarquia moral do período, capítulo 19. E a história ilustra a anarquia nacional do período, no capítulo 20 e 21. Recapitulando. E fim.